Carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 7, até o versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Meu Deus, Então, meu versículo Deus, 18, meu Deus, do modo meu Deus. achar, amém? Amém. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 2 Coríntios. ao verso 18. Segunda carta de Paulo, à igreja de Corinto, capítulo de número 4, versículo 7. Aleluia, glória a Deus. Diz assim, palavra de Deus. O poder de Paulo vem só de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós houver a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos para a glória de Deus. Verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar, inclina a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, apresentamos ao Senhor a nossa vida, a Tua palavra, Senhor, fala conosco hoje, Espírito Santo, dá-nos a iluminação, o entendimento, a sabedoria desta palavra, para que possamos entendê-la e praticá-la no nosso dia a dia, o que nós te pedimos. Que toda obra do diabo, toda força maligna que vem para nos desanimar, para nos abater, que pelo meio da pregação dessa palavra possa ser repreendido, que o Senhor possa ser glorificado, a Tua graça, a Tua glória, possa nos envolver, nos encher e fazer com que esses vasos de barro possam transbordar da presença do tesouro que o Senhor tem para derramar sobre os vasos de barro nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, o grande apóstolo do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Deus. Aqui nós vemos como era o viver, o andar e a procedência do apóstolo Paulo. Um homem que a Bíblia diz que os seus leitos e aventais curavam e expulsavam demônios. Um homem que abalou o Império Romano, um homem que foi grandemente usado nas mãos de Deus, que viu Jesus Cristo na estrada para Damasco, um homem que sofreu naufrágios, açoites, foi apedrejado, foi caluniado, foi perseguido, foi desamparado, foi arrebatado ao terceiro céu,
um homem que era poliglota, falava várias línguas, um homem que fundou muitas igrejas e levantou muitos obreiros. Agora está falando do segredo da sua vida ministerial e da sua vida com Deus. E ele diz no verso 7, temos, porém, este tesouro, esta glória, esta presença de Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui nós vemos duas coisas em xeque. O vaso de barro, que somos nós, seres humanos, e o poder excelente, precioso, comparado a um grande tesouro, que é o poder de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus, os dons de Deus, a sabedoria de Deus, a graça de Deus, a virtude de Deus, está sobre nós, vasos de barro. O vaso de barro, ele é frágil. O vaso de barro, muitas das vezes, para muitos, ele é insignificante, pastor. O vaso de barro não tem muito valor. Se você sair na rua aí com um vaso de ouro e outro vaso de barro, ninguém vai querer saber do vaso de barro. Todos vão querer o vaso de ouro, todos vão querer o vaso de prata, ninguém quer saber do vaso de barro. Mas sabemos, meus irmãos, que Deus não pode e nem vai usar vasos de ouro, porque o ouro, ele brilha. São pessoas, são seres humanos que querem brilhar mais do que o tesouro que está dentro do vaso, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, Deus não pode e nem vai usar vasos de ouro. Ele escolheu, pela sua soberania e graça, usar vasos de barro. Vasos que são insignificantes para o mundo e até mesmo para muitos crentes. Mas ele escolheu esses vasos de barro, essas coisas loucas do mundo, desprezíveis, que não são para confundir aquelas que são. Porque Paulo era desprezado até mesmo por muitos da igreja. Quando ele escreve essa carta para 2 Coríntios, se nós fazermos um estudo sobre ela, nós vamos notar que ele está escrevendo a carta de 2 Coríntios para defender o seu apostolado. Porque quando ele funda a igreja de Coríntios, vai embora para pregar em outras cidades, se levanta no meio daquela igreja pessoas dizendo que Paulo não era homem de Deus, que não era apóstolo, que não era escolhido por Jesus Cristo. Se levanta pessoas dizendo, esse homem não é de Deus, não é apóstolo. Por isso você vai ler em 2 Coríntios várias vezes ele defendendo a sua autoridade de apóstolo escolhido por Jesus Cristo. Porque até então as pessoas estavam desprezando o ministério do apóstolo Paulo, desprezando o que Deus tinha dado a ele, desprezando a glória e a presença de Deus que estava na vida de Paulo. E com nós hoje, no pleno século XXI, não é diferente, meus irmãos. Os verdadeiros servos de Deus, como Paulo, vão ser perseguidos, vão ser desprezados, até mesmo pelos cristãos profetas, por aqueles que estão no meio de nós. Mas não tema, continue fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, porque o poder de Deus está sobre a nossa vida e a excelência do poder é de Deus. Somos vasos de barro, somos pequenos, somos fracos, mas a glória de Deus está sobre nós. Aleluia. A presença de Deus está sobre os vasos de barro. A presença de Deus está sobre os vasos de barro, para que a excelência do poder não seja do homem, não seja de nós, mas seja de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Em 2 Coríntios, Paulo também diz, fui arrebatado ao terceiro céu, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E para que eu não me exaltasse por causa das excelentes revelações que tive no céu, foi-me posto um espinho na carne, do qual eu roguei por 3 vezes ao Senhor, que arrancasse esse espinho de mim, mas ele disse, Saulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder, a minha glória, Paulo, se aperfeiçoa em você. Um vaso frágil, um vaso de barro, um vaso que é insignificante até para muitos do seu meio, para muitos da sociedade. Mas é o meu poder, a minha graça te basta e vai te sustentar e vai te aperfeiçoar sobre a tua fraqueza e sobre este espinho na carne. Este é o poder de Deus, meu Deus. Para quem acha que ser homem de Deus
é ser super-homem, está enganado. Elias teve seus momentos de tribulação, teve seus momentos de solidão na caverna, teve seus momentos em que Deus precisou chamar a sua atenção e curar as suas feridas. Todos os homens bíblicos, até mesmo Jesus Cristo no Getsemane, quando ele ora, a Bíblia diz que anjos descem do céu para o confortar e para o consolar. A Bíblia diz também que quando Jesus passa 40 dias no deserto em oração e jejum, o diabo lhe tenta, ele vence o diabo. A Bíblia diz que depois veio os anjos e o serviram, ou seja, cuidaram dele, trouxeram a ele alimentação, curas espirituais, curas para aquela batalha que ele tinha travado com o diabo. Os anjos vieram lá e o serviram para a glória de Deus. Ele precisou da ajuda angelical ali, porque ele estava na qualidade de homem. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, Cristo esvaziou a si mesmo e veio à terra em forma de servo, totalmente dependente de Deus e da presença do Espírito Santo de Deus e da guarda dos santos anjos de Deus. Então nós vemos que todos foram sujeitos às tentações, às tribulações e às provações da vida. Foram em tudo, como diz a palavra, atribulados, porém não foram angustiados. Talvez em tudo temos sido atribulados. Temos sido atribulados no ministério, temos sido atribulados na nossa casa, temos sido atribulados quando andamos pela rua e vemos a manifestação do anticristo e dos demônios escravizando as pessoas, mas tenha certeza, não angustiados, porque Deus está nos dando força, alegria, graça e sustentação espiritual para continuarmos andando na presença de Deus. Quem é autor para Enoque andar no meio de uma geração perversa por Deus. Ele andava com Deus e Deus lhe dava graça e força para sustentá-lo de pé na presença de Deus. Noé, homem que achou graça diante de Deus. Deus manda ele construir a arca. Os irmãos acham que foi fácil? Meu Deus. Foi fácil para Noé construir aquela arca? Por 100 anos. Sabe quantos anos demorou para construir aquela arca? Demorou 100 anos. 100 anos de trabalho árduo, trabalho duro. Ele não era carpinteiro nem serralheiro, mas ele teve que aprender a serrar madeira, teve que aprender a limpar, teve que aprender a lixar, deixar retinho, e teve que aprender a ser arquiteto, construtor. Ele fez um barco, ele fez andares, uma arca enorme, teve que cobrir ela com betume para que a água não entrasse. Ele teve que trabalhar duramente com sua família, por 100 anos, debaixo de muita crítica e de muita zombaria. Todos zombavam daquele homem, e fizeram Noé que está ficando louco, construindo um navio longe da água, longe do rio, em cima de morros. Esse homem está louco, esse homem enlouqueceu, está fazendo uma arca, está trabalhando aí duramente debaixo de sol, de chuva, de calor, de frio, de inverno, noite e dia, construindo esse barco, dizendo que vai o mundo acabar, dizendo que vai cair água, e dizendo que animais vão vir de toda casal de cada espécie vai estar nessa arca. E a Bíblia diz que Noé foi pregoeiro da justiça, mas ninguém deu crédito à mensagem de Noé. E ele acaba de construir aquela arca. Notemos que Deus podia ter dito a Noé, haja uma arca, e a arca apareceria. Agora isso é porque eu vou mandar o dilúvio. Mas Deus não. Deus disse, Noé, vou mandar o dilúvio sobre a terra. As medidas da arca eu te dando agora. E ele foi medido. Agora eu quero que você constrói essa arca, porque eu vou mandar o dilúvio. Se Noé tivesse sido incrédulo, não tivesse obedecido à voz de Deus, não existiria mais mundo, o mundo estaria perecido pela água. Mas aquele ato de Noé, quando ele constrói aquela arca, no meio daquela geração perversa, pela fé, ele constrói aquela arca, ele condenou todo mundo antigo, pela fé, e foi salvo para a glória de Deus. Meu Deus! A arca estava pronta. Meu Deus! Agora era com Deus. Já estava construída. E de repente começa a vir os casais de animais. Imagine, irmãos. Nós podemos imaginar a cena. Um casal de leões. Um leão e uma leoa. Um pato e uma patinha. Um cavalo e uma égua. Um crocodilo macho e uma crocodila fêmea. Um jacaré. Um elefante. E a sua companheira fêmea. Um casal de cada espécie, cobras, insetos,
animais que voam, pombas, águias, corvos, serpentes, escorpiões, lagartos, lagartixas, elefantes, hipopótamos, rinocerontes. Quantos animais existem aí? Leopardos, tigres, ovelhas, bodes, jumentos, um casal de cada espécie. E entraram na arca. E interessante que o leão matou a ovelha não brigou com o cavalo, o tigre não brigou com o gorila não matou o chimpanzé. Todos aqueles animais entraram na arca, encheram aquela arca, e depois Deus mandou dilúvio sobre a terra. Meu Deus! Então, meus irmãos, meu Deus. construir a arca não será fácil. Fazer a tarefa que Deus nos mandou nessa terra não será fácil. Mas aqueles que obedecerem o Evangelho, obedecerem a palavra de Deus, se manterem fiéis a Deus, honrarem a Deus, quando o dilúvio vier, quando a hora da aprovação vier e há de vir sobre todo mundo, a igreja que guardou a palavra, não negou o nome de Jesus, como está na Apocalipse, no 3º capítulo, a igreja de Filadélfia, diz a palavra: eu te guardarei na hora da aprovação que vai vir sobre toda a terra, a grande tribulação. Por isso devemos vigiar-nos, devemos fazer a nossa parte. Noé, é a tua parte construir a arca. Vai ter trabalho, vai ser árduo, vai ter zombaria, vai ter perseguição. Mas seja fiel, porque eu vou cumprir a minha palavra. Então, nossa certeza é que, irmãos, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel, ainda que pareça tardio, ainda que pareça impossível, ainda que a tarefa seja árdua, seja difícil, haja zombaria, haja perseguição, haja tribulação, ainda que estivermos atribulados, pode ter certeza, Deus vai nos dar força para concluir a obra dele e fazer o que ele tem chamado. Seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida eterna. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, admirados, porém não desanimados. O que é perplexo? Admirados. Pessoas que ficam admiradas ao ver alguma situação, alguma coisa acontecer. E esse perplexo fala no sentido que Paulo estava admirado ao ver pessoas que se diziam cristãs não aceitando o ministério dele. Paulo estava admirado ao ver pessoas que professavam a fé em Cristo, sendo carnais, mundanas, sendo pessoas que não davam bom testemunho de cristão, sendo pessoas que eram lobos em pele de ovelha. Ele estava perplexo, mas não desanimado, porque ele tinha bom ânimo, porque Jesus estava com ele, o poder de Deus estava sobre aquele vaso que era frágil. Isso é nosso, irmãos. Somos vasos frágeis. Por que somos frágeis? Porque somos atribulados, passamos por tribulações, passamos por admirações, ficamos perplexos ao ver a pessoa abandonando a fé, abandonando a casa de Deus. Pessoas que antes estavam conosco, ceavam conosco, serviam a Deus conosco, hoje voltaram para o mundo e estão fazendo coisas até mesmo piores do que fazer outrora. E nós somos perplexos, admirados, porém não desanimados, porque estamos continuando fiel àquele que tem prometido a nós a salvação, a vida eterna e a graça de Deus. Eu estou admirado, Jesus. Todos me deixaram, todos estão indo embora. O discurso está duro. Jesus falava para os apóstolos: querem ir, podem ir. E Pedro disse: não, Senhor. Eu posso estar até perplexo pelo discurso que foi duro, pela palavra que foi dura, pelos discípulos que desertaram, mas eu vou continuar fiel ao Senhor, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então continue fiel a Jesus, continue buscando a Jesus, não largue a sua cruz, continue servindo a Deus, andando no caminho estreito, pela porta estreita, porque é ela que vai te conduzir ao céu, é ela que vai te conduzir à vida eterna e à salvação. Há muitas portas largas por aí, há muitos caminhos fáceis por aí, há muitos atalhos humanos que acham que vão levar ao céu, mas não levarão ao céu,
porque o caminho do céu é um só, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta, ele é o caminho. E é por ele que devemos entrar. E ele diz: quem quer me servir e vir após mim, seguir o meu caminho, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia. Então vamos continuar esse caminho da palavra de Deus, porque o poder de Deus está sobre nós. Ele teve vasos de barro que são frágeis, mas o poder está em nós, o tesouro presente de Deus. Perseguidos, porém não desamparados. A característica de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro homem e mulher de Deus, é ser perseguido. É a característica. Eu não estou aqui falando de perseguição porque a pessoa fez fofoca de outra e deu briga. Não é essa perseguição. Eu não estou falando de perseguição porque comprou algo e não pagou, a pessoa foi lá e brigou. Eu não estou falando de perseguição por religião, não. Eu estou falando de perseguição por ser cristão. Jesus disse: se o mundo odiou a mim, também odiarão a vós. Bem-aventurados sois vós quando disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão que está no céu. Um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro cristão, no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua família, no meio da sua igreja, no meio dessa sociedade, ele torna-se perseguido, ele torna-se alvo do inferno, alvo do ser humano. Por quê? Porque o modelo de vida dele, o modelo de vida de oração, de santificação, de jejum, de humildade, de mansidão, de santidade, de obediência a Deus, o homem e a mulher reto, que prega a verdade, que fala a verdade de Deus, que vive o Evangelho, que quer ser correto diante de Deus, ele vai passar a incomodar aquele que quer andar de qualquer jeito, aquele que quer andar de qualquer maneira, e fazendo isso ele vai ser perseguido. Perseguido, porém não desamparados, porque Deus sempre ampara aqueles que são perseguidos por causa do seu nome. Paulo estava sendo duramente perseguido, até mesmo pelos cristãos, até mesmo pelos falsos irmãos. Ele estava sendo perseguido, porém não desamparado, porém não destruído. Até os seus inimigos queriam destruí-lo, e até às vezes conseguiriam deixar ele abatido, entristecido, mas não conseguiam destruir a fé inabalável do grande apóstolo Paulo, porque estava alicerçado em Cristo, estava alicerçado no poder de Deus. Embora ele seja um vaso frágil, um vaso pequeno, que os homens queriam destruir, a glória de Deus que estava na vida dele, não conseguiam, porque Deus estava guardando e protegendo o apóstolo Paulo. Assim também, meus irmãos, é conosco. Quantos querem destruir a nossa fé genuína no Evangelho? Quantos querem destruir a nossa vida cristã? O mundo, a Babilônia, o sistema que vivemos quer nos corromper, quer nos destruir. Os homens, e até mesmo pessoas que se dizem crentes, vêm com conversas fiadas para tentar nos arrancar a fé, mas não permite, não deixa, porque isso não vai destruir aqueles que são fiéis ao Senhor. Essa é a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vão levar vantagem, não vão conseguir. Macumbeiro não vai prevalecer contra a crente fiel que ora. Macumbeiro não vai conseguir jogar praga nem maldição contra o crente fiel que se mantém em consagração, oração e jejum. Porque o que está dentro desse crente é o poder de Deus. E o poder de Deus que está dentro de nós, crentes, em Jesus Cristo, é igual uma bomba atômica e uma bomba nuclear. Quanto mais demônios em aberto, mais queimados serão e terão de bater retirada, porque a glória de Deus está sobre a nossa vida e a presença do Espírito Santo está nos envolvendo como um manto de fogo e de glória e de poder que Satanás e seus demônios sabem e se reconhecem e não
podem contra nós. E a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. E todos aqueles que estão plantando contra nós, maldições, fofocas, calúnias, intrigas, invejas, mentiras, vão colher sobre suas próprias cabeças aquilo que eles estão plantando. É como diz aquele ditado: o feitiço vai virar contra o feiticeiro e o nome de Jesus vai ser glorificado na nossa vida, e eles vão ter que ver. E Deus não vai matar eles, não, vai deixar eles vivos para ver a exaltação de Deus na tua vida, meu irmão e minha irmã que está buscando a face de Deus. Os inimigos de Paulo tiveram que ficar vivos para ver Deus usando aquele homem, para ver Deus abençoando a vida dele, para ver Deus manifestando glória e poder na vida dele. Assim é a nossa vida, irmãos. Aleluia. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Que palavras fortes, pesadas, levando sempre em nosso corpo, em nossa vida, a morte de Jesus, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Esse evangelho, se você for por aí, não prega mais, não. O evangelho da morte. Só prega o evangelho da vida eterna. Só prega o evangelho da prosperidade, da cura divina, da divina revelação, da profecia, da alegria, da música, da barganha com Deus, do comércio. Mas esse evangelho da morte, da cruz, palavra da cruz, da morte, ninguém quer pregar mais. Mas Paulo diz: eu, quando fui ter convosco, não quis saber nada entre vós, igreja de Corinto, a não ser Cristo e este crucificado. E quando eu fui até vós, não fui em palavras de persuasão, de sabedoria humana, mas fui em pregação, de demonstração do Espírito e de poder, e a minha palavra foi a mensagem da cruz, a palavra da cruz, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos é salvação, é poder de Deus. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, e aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Esse é o método de salvação de alma, a palavra da cruz, o morrer de Jesus. E isso é tão importante, meus irmãos, como a Santa Ceia, como o batismo, como falar em línguas estranhas, o morrer de Jesus. Porque se nós não tivermos o morrer de Jesus em nossos corpos mortais, a vida dele não vai se manifestar em nosso corpo. Pelo contrário, o que vai estar imperando em nossa vida é a nossa vontade, é o nosso querer, é a nossa carne. E enquanto não crucificarmos a nossa carne e mortificarmos ela com Cristo, não vamos deixar que Cristo viva em nós, e a vida que vivamos seja pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Cruz, instrumento de morte, de tortura. Esse é o método para que a glória de Deus possa se manifestar em nossas vidas, levando sempre no corpo a morte, o morrer de Jesus. Aqui está dizendo que nós devemos mortificar o nosso corpo por causa de Jesus, para que a vida dele manifeste em nosso corpo, em nossa vida. É como disse Paulo em Gálatas: já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado e agora Cristo vive em mim. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Em Colossenses também diz no 3º capítulo: mortificai a vossa velha natureza, matai ela. Por quê? Para que Deus possa em Cristo habitar em nós e a vida de Deus possa se manifestar em nossos corpos mortais. Então, o cristianismo significa sacrifício, cruz, matar o nosso corpo, matar os nossos desejos. Eles estão falando aqui para se suicidar, colocar uma corda no pescoço e se matar, não. Quando fala matar o corpo, a carne, está falando o quê? Matar nosso corpo, nossos desejos, que estão dentro do nosso coração, que são tendenciosos, malignos e perversos, que tendem sempre ao egoísmo, às coisas do mundo, às coisas da carne, à soberba da vida, aos desejos dos olhos. Devemos matar eles em nome de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo.
Porque a Bíblia diz que do coração do homem que saem os maus pensamentos, que saem os adultérios, os furtos, os roubos, as avarezas, as contendas, é do coração do homem que sai todo tipo de perversão, de toda imoralidade, de toda sensualidade, de toda soberba, de toda avareza, idolatria, é do coração do ser humano. Por isso, Jesus foi claro e foi duro contra isso. Ele disse: a única maneira de vocês vencerem o pecado que está dentro de vós é vocês matando ele e crucificando ele, para que eu possa vir até vós e habitar em vós, e a minha presença e o meu poder possam se manifestar em vossos corpos, que é o templo do meu Espírito Santo, que é o templo da minha presença. O vaso é frágil, o vaso às vezes quer se corromper, o vaso às vezes sofre tentação, é frágil, mas o poder que está dentro dele, o tesouro é de Deus, é de Cristo. Por isso, meus irmãos, vamos cada vez mais buscar de Deus que possamos matar o nosso corpo carnal, a nossa natureza que é tendenciosa ao pecado, tendenciosa às coisas da carne. Por quê? Porque todos os dias nós devemos entregar à morte o nosso corpo por causa de Jesus. Vamos lá. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Todos os dias Paulo tinha que negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, e morrer para Paulo, e deixar Cristo nele viver, nele habitar, nele se manifestar ao mundo ao qual ele vivia. Esse é o segredo do ministério de Paulo, que não era ele que fazia, não era ele que vivia, mas era Cristo que nele operava, que nele vivia, era o sentimento de Cristo, era a mente de Cristo que estava dominando as atitudes e as motivações do apóstolo Paulo. Então é isso, meus irmãos, que devemos nos atentar. Só vai haver manifestação de Deus em nossa vida verdadeira quando nós morrermos para nós mesmos. Você tem coragem hoje de ir para o seu próprio velório? Aleluia! Temos coragem hoje de fazer aqui nesse lugar o nosso próprio velório? Aleluia! Sepultar nós mesmos, para que como Cristo morreu, se com Ele morremos, a Bíblia diz também como Ele ressuscitaremos. Tem coragem hoje de sepultar o velório, de sepultar tudo que você sabe que não agrada ao Senhor, para que a glória de Deus possa envolver, tomar a sua vida, tomar a nossa vida, para podermos fazer a vontade de Deus. Porque Paulo só teve sucesso na sua vida ministerial porque ele morreu. Ele morreu para o velho Paulo, para Saulo. Ele morreu para suas ambições. Ele morreu para tudo. E a Bíblia diz que ele considerava tudo como esterco, como refúgio por causa de Cristo. A morte para ele era lucro, porque ele estaria com Deus, diz a Bíblia Sagrada. Tudo que ele tinha foi reputado por nada, como refúgio, como esterco. Para quê? Para que Cristo fosse o tesouro particular e pessoal da vida dele. É como Jesus disse em Mateus capítulo 3, a parábola do homem da pérola. Ele tinha várias pérolas, mas quando ele acha a pérola de grande valor, ele vende todas quanto possui para comprar aquela pérola. E quando ele adquire aquela pérola, ele esconde, guarda e ele se alegra. E assim também é o reino do céu e da salvação. Tínhamos muitos tesouros, tínhamos muitas ambições, muitas coisas preciosas. Mas quando o homem e a mulher acham Cristo, a pérola de grande valor, quando ele tem a verdadeira revelação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele abandona todos aqueles tesouros pequenos que ele tinha em sua vida, aqueles ídolos, aqueles pecados, aquelas práticas, aquelas coisas que ele considerava precioso e importante em sua vida, em seu intelecto, abandona tudo aquilo para adquirir a pérola, o tesouro de grande valor que é Jesus e a salvação. Você jamais vai ouvir um pregador dizer isso, mas o Evangelho diz: aquele que amar mais a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, seu marido, sua mulher, seus filhos, e até mesmo a sua própria vida do que a mim, esse não é digno de mim. Está no Evangelho, meus irmãos, creio eu que já observaram, já leram.
Aleluia. Já parou para imaginarmos? Já paramos para pensar nessa declaração de Jesus? Aquele que amar mais sua mãe, o seu irmão, sua própria vida, do que a mim, Jesus está falando. Esse não é digno de mim. Ou seja, não é digno da minha presença, da salvação, de estar comigo para sempre no céu. Isso é, irmãos, o Evangelho. É amarmos a Deus com todo o nosso ser e coração. É procurarmos nos aperfeiçoar, nos santificar mais ainda para a glória de Deus. Porque a santidade não existe perfeição aqui na terra. Então não tem como dizer para os irmãos, já está bom do jeito que você está, já está bom do jeito que eu estou, não está bom. Devemos cada vez mais buscar a santificação em nossa vida. Apocalipse diz, quem é santo, santifique-se mais ainda. Ou seja, busque mais ainda estar na presença de Deus. Porque a tribulação vem, as angústias vêm. Se nós olharmos para o mundo quer nos cagar vivos, quer nos destruir. Quer que nós abandonemos a fé, que nós paremos de ir à igreja, de buscar a Deus, de servir a Deus. Mas só vai permanecer fiel aqueles que crerem, confiarem e permanecerem fiéis na presença de Deus. Por quê? Porque não podemos desanimar nem desfalecer. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, aqui essa corrupção que fala não é o pecado, não é a corrupção de se vender por causa do dinheiro. Essa corrupção que fala é o corpo envelhecer. O corpo vai ficando fraco, vai passando suando, e o corpo vai ficando fraco, vai se corrompendo, vai se deteriorando até a morte chegar. Mas o homem interior se renova de dia. É o contrário. O crente, quando ele está na terra, ele vai envelhecer o corpo. Mas o seu espírito vai ter mais forte. Se ele com Deus estiver, e com Deus ele estiver perseverando. Mais intimidade, mais santidade, mais graça, mais sabedoria, mais poder, ele vai adquirindo, vai se renovando de dia em dia, até estar para sempre com Deus. E essa palavra é maravilhosa, porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve, nós falamos leve porque eu não sei a tribulação que eu passo, a não sabe a tribulação que eu passo. Mas para Deus isso é leve, irmãos. Se a juntar todas as nossas tribulações aqui juntas e colocar só em um homem, vai continuar sendo leve comparado à glória que, se esse homem for fiel a Deus, vai ter no céu. Aleluia, é leve. Alabaxando, alabacai. Aguenta firme, irmão. Aguenta firme, irmão. Aguenta firme, não é? Está difícil construir essa arca. Aguenta firme. É tribulação? É zombaria? É perseguição? Mas quando o dilúvio vier, aleluia, você vai ter a honra de dizer, eu estou sendo salvo para estar para sempre com Deus, para povoar novos céus e nova terra, porque aquela terra já estava passando e Deus novamente começaria tudo do zero como Noé. Novas plantas, novos animais se multiplicando, novas famílias aglomerando a terra. Tudo novo. E assim o céu será também. Tudo novo, irmãos. Meu Deus. E essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não tem como comparar. Não tem como dizer para os irmãos como será. Acima de toda comparação. Ou seja, não vai dar para se comparar. Se for na balança as suas tribulações, perseguições e lutas, e colocar do outro lado que Deus tem reservado para aqueles que o amam, a balança não vai conseguir medir. Por quê? Porque é tão grande que Deus tem para nós, que as tribulações não nos vão passar como se não fossem nada. Como se fosse um cisco diante do oceano de glória, de amor e de graça que Deus tem para nós reservado no céu. É como também disse o próprio Paulo, aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. É isso que Deus tem preparado para nós. Coisa que os olhos não ouviram, ouvido não ouviu. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando Paulo vai ao terceiro céu e volta, a Bíblia diz que ele viu lá coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Imagine só o que está sendo reservado para os salvos no céu. A glória que Deus tem para nos revelar. Porque não dá para se comparar
com eterno peso de glória. Para cada leve e momentânea tribulação, haverá um eterno peso de glória que Deus vai dar. Aleluia. Eterno peso de glória. Em troca da sua leve e momentânea tribulação, Deus vai te dar um eterno peso de glória para sempre nos céus. Somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Um dia estaremos para sempre com o Senhor. As coisas que vemos aqui na terra são temporais, vão acabar, mas as que não vemos são eternas. O céu não estamos vendo agora e é eterno. A terra estamos vendo agora, vai acabar, vai passar, vai ser destruída pelo fogo. O céu que não estamos vendo, Deus que não estamos vendo, os anjos que não estamos vendo, os salvos que estão lá agora que não estamos vendo, são eternos, vão ser eternamente lá. As pessoas que estão no inferno não estamos vendo, eternamente vão estar lá. O carro que estamos vendo aqui vai acabar. Essa parede vai acabar. Nossa vida carnal aqui vai acabar. Nossa casa, se Jesus não voltar daqui 100 anos, acho que nem existe mais. Já quebraram e fizeram outro lugar. Mas a salvação, Cristo e o céu não irão acabar, continuará para sempre. Por isso, vamos, irmãos, buscar o Senhor nessa noite. Onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Se o teu tesouro for o poder de Deus, que está dentro de você, o vaso de barro, que é a tua salvação, tua comunhão com Deus, a presença do Espírito Santo, com certeza para o céu tu irás. Então vamos, irmãos, nos examinar e levar o morrer de Jesus em nossos corpos, para que a vida dele possa se manifestar em nós. Tudo que você vê é temporal aqui na terra. E tudo que você não vê vai durar para sempre a salvação. Vamos colocar de pé, fazer uma oração nesta noite. Que você possa crer no milagre de Deus. Crer no que Deus tem reservado para nós. Graças a Deus. É o eterno peso de glória. É o eterno peso que não há comparação. Não há comparação, não há palavras para descrever o que o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus. Não há comparação. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Poderoso, Jeová. Muitas das vezes encontramos como Paulo, Glórias a Deus. atribulados, angustiados, muitas das vezes perplexos, perseguidos, mas não desamparados, não destruídos. Porque sempre sabemos em que temos Cristo, que é poderoso para nos guardar, irrepreensível até a vida e manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a nossa oração é essa, que possamos perseverar todos os dias da nossa vida, até o fim, porque aquele que até o fim perseverar será salvo. E na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Jesus nos disse no Evangelho. Nos ensina a perseverar até o fim, Senhor, permanecer fiel. Que nós possamos tornar, por exemplo, de aflição e paciência, os profetas que falaram o nome do Senhor. Foram perseguidos duramente, sofreram aflições, mas foram fiéis. Permaneceram fiéis, andaram pela fé e não por vista, porque tinham emprego as coisas celestiais e não as coisas temporais da terra. Abraão peregrinou por uma terra estrangeira, porque sabia que em breve estaria na cidade com o arquiteto e artista que é Deus, o Criador de todas as coisas. Moisés denunciou tudo, até os prazeres transitórios do pecado, servindo na frente de Faraó. Os prazeres do Egito e a fechura. O palácio, para sofrer e ser maltratado com o povo de Deus. Noé pagou o preço da sua geração, para ser fiel a Deus, construiu aquela arca, obedeceu a Deus, e por essa atitude de fé, condenou o mundo antigo. Enoque, no meio de uma geração perversa, resplandeceu como uma luz, andou com Deus e foi arrebatado para estar com Deus. Paulo, com todas as aflições e perseguições, a graça de Deus sustentou. Então, esse é o nosso exemplo de vida hoje, meu Deus. Não é os crentes que estão fraquejando, manquejando, que estão desanimando e voltando as costas para o Senhor. Estão indo para o mundo, estão indo para o pecado, estão abandonando a fé. Como Paulo disse a Timóteo, Deus me abandonou, amando o presente século. E quantos têm nos abandonado, ó Deus, amando o presente século?
século, amando o mundo e a sua concupiscência, mas tão somente nos ajuda a permanecer fiel à palavra, fiel ao Evangelho, buscar a santificação e o morrer de Jesus em nossos corpos, para que a vida dele possa se manifestar em nós e Cristo verdadeiramente possa em nós viver e se manifestar, Senhor. Ajuda cada um de nós hoje a tomar, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor, como está em Tiago, capítulo 5. Ajuda-nos a sermos fiéis, a obedecermos ao Senhor, a convertermos a Ti, a temermos e te darmos glória, a glória devida ao Seu nome, Senhor. A honrarmos ao Senhor com a nossa vida, a não murmurarmos, não voltarmos as costas para a cruz, colocarmos a mão no arado e não olhar para trás, porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino do céu. Porque nos ajuda a ser fiel até o fim, guardar nossa coroa, a nossa salvação, não vender todo o prato de lentilhas como fez Esaú, não pegar o Senhor como Pedro, não perder Jesus como ali Judas vendeu Jesus por 30 mais de prata, não lavar as mãos e ficar indiferente como fez Pilatos, achando que por aquela atitude dele ele estava livre do sangue de Cristo, pois ele estava. Quantos hoje não querem fazer o bem, mas não fazem o mal, mas também não querem fazer o bem? Então lavamos as suas mãos, não. Nós não somos assim, Senhor. Nós vamos colocar as suas mãos no arado para ser tua vontade, meu Deus. Ajuda-nos a ser fiel. Em meio à perseguição nos alegramos, porque não vamos ser destruídos, porque vamos ser guardados e protegidos na sombra das tuas mãos. Por isso abençoa cada irmã, lhe dá vitória, força, graça e o poder de Deus para que eles continuem fiéis, andando na presença de Deus e cumprindo os desígnios do Senhor. Ajuda-nos a ser fiel e a ter paciência e experiência na tua presença. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos e confie em Deus, continue fiéis ao Senhor, fiéis a Jesus e a palavra de Deus, porque o melhor de Deus está por vir. Amém? Quando John Wesley, se não me falha a memória, estava para morrer, ele disse assim: o melhor de Deus está por vir. No meio da sua morte, quase no final da sua jornada na terra, ele disse: o melhor de Deus está por vir. Quando Moody estava para morrer, ele escreveu no jornal assim, um recado para os cristãos: quando vocês lerem o jornal, Moody morreu, não acreditem, porque nesse dia ele estará mais vivo do que nunca. Então essa é a nossa esperança, a salvação e a vida eterna. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.